Uma mulher simples foi zombada no torneio de dardos até que seu primeiro arremesso acertou uma pontuação perfeita. O bar lotado ficou em silêncio quando Valerie Simons, menosprezada e ridicularizada momentos antes, segurou o dardo com precisão treinada. Ninguém esperava o que aconteceu em seguida. Os homens que riram de sua presença estavam prestes a aprender uma lição poderosa sobre julgar alguém antes que tivessem a chance de mostrar do que são realmente capazes. O velho tabuleiro de dardos de madeira pendia na parede da modesta sala de estar de Valerie Simons, sua superfície desgastada por anos de uso. Aos 42 anos, Valerie estava diante dele, seu cabelo loiro preso em um rabo de cavalo prático, seus olhos azuis focados enquanto segurava o dardo entre os dedos, do mesmo jeito que seu pai ensinara 30 anos atrás. Asterisco mantenha o pulso firme, vale asterisco, ela ainda ouvia sua voz. Asterisco não é sobre força. É sobre consistência, asterisco ela soltou o dardo com um movimento fluido, observando-o acertar precisamente na seção tripla 20. Um arremesso perfeito, como os milhares que ela já havia feito antes. Dardos não eram apenas um jogo para Valerie. Era uma conexão com seu pai, um veterano condecorado da marinha que viajou pelo mundo, mas sempre encontrava tempo para jogar com sua filha. Essa é minha garota, ela sussurrou para si mesma, imaginando seu sorriso orgulhoso. Seu telefone vibrou na mesa de centro. Era uma mensagem de sua melhor amiga, Melissa. Asterisco não esqueça do torneio no Elise hoje à noite, 19 horas. Você prometeu que entraria este ano, asterisco Valerie respirou fundo. Competições públicas não eram sua praia. Ela preferia o conforto silencioso de sua sala de estar, onde ninguém observava ou julgava, mas prometera Mel, e além disso, a voz de seu pai estava especialmente insistente ultimamente. Asterisco você tem um dom, pequena. Não esconda, asterisco ela olhou para o calendário pendurado ao lado do tabuleiro de dardos. Hoje marcava 10 anos desde que ele falecera de um ataque cardíaco repentino. Talvez fosse hora de honrá-lo de maneira diferente este ano. Valerie foi até seu quarto e abriu a pequena caixa de madeira em sua comoda. Dentro dela, havia um conjunto de dardos personalizados, a posse mais valiosa de seu pai, feitos à mão com penas verdes e douradas. Foram um presente de seus amigos da Marinha após vencer um torneio interno em 1985. Asterisco no dia em que você estiver pronta para o jogo de verdade, esses são seus asterisco, ele lhe dissera em seu 30º aniversário, 2 meses antes de morrer. Ela nunca os usara em público, mantendo-os como uma lembrança sagrada. Mas hoje parecia diferente. Valerie vestiu uma polo branca simples e jeans. Nada sofisticado. Ela não estava tentando impressionar ninguém. Isso era entre ela e seu pai. Ela colocou cuidadosamente a caixa de dardos na bolsa e pegou as chaves. Enquanto dirigia para o Elise Bar and Grill, seu estômago se apertou de nervosismo. A cena local de dardos era notoriamente um clube masculino, especialmente no torneio de quinta-feira à noite. Mulheres jogavam ocasionalmente, mas raramente eram levadas a sério. Asterisco apenas um jogo asterisco, disse a si mesma. Asterisco para o papai, asterisco. O Elise Bar and Grill vibrava com a energia típica de uma quinta-feira à noite. Esportes em várias TVS, rock clássico tocando em alto-falantes antigos e o som distinto de dardos acertando cortiça no fundo do salão. O ar estava carregado com o cheiro de cerveja e comida frita. Quando Valerie empurrou a pesada porta de madeira, ela parou na entrada, absorvendo a cena. A área principal do bar estava cheia de clientes pós-expediente, mas a verdadeira ação acontecia na sala dos fundos, onde o torneio estava sendo preparado. Pela porta, ela podia ver um grupo de homens se reunindo, muitos vestindo camisas de times de ligas locais. Val, você conseguiu. Melissa apareceu ao seu lado, coquetel na mão, seu rosto iluminado. Honestamente, não achei que você viria. Ainda não sei se deveria, respondeu Valerie, observando a sala do torneio. Bobagem. Você é melhor que metade desses caras, e você sabe disso. Valerie deu de ombros. Esse não é bem o ponto. Então qual é? Desafiou Melissa, entregando à amiga um refrigerante com limão. Você tem escondido seu talento por anos. Hora de deixá-lo brilhar. Elas se dirigiram à área do torneio. Ao se aproximarem, as conversas pausaram e várias cabeças se viraram. Valerie sentiu o peso familiar de uma atenção indesejada. Olha só quem está aqui, chamou uma voz rouca. Frank Donnelly, o autoproclamado rei da cena local de dardos, estava encostado na parede, sua polo vermelha esticada sobre sua barriga de cerveja, o logotipo do bar patrocinador em destaque. A noite das damas é terça-feira, querida. Algumas risadas ecoaram pela sala. Melissa abriu a boca para responder, mas Valerie tocou seu braço. Estou aqui para o torneio, Frank disse calmamente. O registro ainda está aberto. As sobrancelhas espessas de Frank se ergueram. O torneio. Isso não é noite de bingo na igreja. É uma competição séria.
Mais risadas seguiram. Valerie manteve a expressão neutra, embora suas bochechas ardessem. Taxa de inscrição de $20, disse Tommy, o barman que gerenciava os registros. Diferente de Frank, ele parecia nem impressionado nem incomodado com sua presença. Você tem 3 rodadas de qualificação. Os 8 melhores avançam para a fase eliminatória. Valerie entregou uma nota de 20. Tommy adicionou seu nome à lista, o que provocou outra rodada de risadinhas do canto de Frank. Parece que teremos entretenimento hoje à noite, rapazes, anunciou Frank, erguendo sua cerveja. Talvez ela possa nos ensinar sobre moda de dardos ou algo assim. Valerie o ignorou, concentrando-se no quadro de torneio que Tommy atualizava em um quadro branco. 24 participantes, quase todos homens que ela reconhecia da cidade. Seu nome se destacava como um dedo dolorido, a única mulher na competição. Valerie encontrou um canto tranquilo na sala, sentando-se em um banco alto enquanto observava os jogadores aquecendo. Os movimentos treinados, a concentração, as provocações amigáveis, tudo parecia ao mesmo tempo estranho e familiar, como uma língua que ela entendia, mas raramente falava em público. Ela abriu sua bolsa e cuidadosamente retirou a caixa de dardos de seu pai. O couro desgastado parecia quente em suas mãos, quase como se carregasse uma força vital residual do homem que o valorizara por tantos anos. Nossa, alguém tem equipamento chique, disse uma voz à sua direita. Um homem mais jovem, com barba bem aparada, apontou para sua caixa. São personalizados. Eram do meu pai, respondeu Valerie, surpresa pela interação civilizada. Dardos da Marinha, observou ele, notando a pequena âncora gravada na caixa. A propósito, sou Jake. Primeiro torneio aqui. Sou Valerie. Jake parecia prestes a dizer mais quando a voz estrondosa de Frank interrompeu a conversa. Tudo bem, senhoras e senhores, principalmente senhores, felizmente. Vamos começar o show. Ele bateu palmas, chamando a atenção de todos. Primeiro, rodadas de qualificação. 3 jogos de 501, regras padrão. E lembrem-se, isso não é um evento de caridade. O vencedor leva o pote. O diretor do torneio, um homem magro chamado Bill, com décadas de competições no currículo, começou a chamar as duplas para os primeiros qualificatórios. Valerie estava programada para o terceiro grupo, o que lhe deu tempo para observar e acalmar os nervos. Ela assistiu enquanto as primeiras duplas tomavam suas posições. O nível de habilidade variava. Alguns jogadores eram claramente competidores sérios com técnicas refinadas, enquanto outros pareciam estar ali mais pelo aspecto social, com arremessos inconsistentes, mas com alto astral. Frank, sem surpresa, fez um show em seu primeiro qualificatório, com uma postura e arremesso desnecessariamente elaborados. Ele era bom, Valerie podia ver isso, mas seus dramalhões eram mais sobre intimidação do que técnica. Não deixe eles entrarem na sua cabeça, sussurrou Melissa, retornando com outro refrigerante para Valerie. São apenas homens inseguros que não suportam a ideia de uma mulher ser melhor que eles. Valerie tomou um gole, seus olhos ainda nos jogadores. Não estou aqui para provar nada a eles, Mel. Então por que está aqui? Os dedos de Valerie traçaram a pequena âncora na caixa de dardos. Por ele, e talvez um pouco por mim. Quando seu grupo foi chamado, Valerie se levantou e retirou os dardos da caixa. As penas verdes e douradas brilhavam sob a luz das luminárias. Ela podia sentir os olhares sobre ela enquanto se aproximava da linha, particularmente de Frank e seus comparsas, que se posicionaram por perto, claramente esperando entretenimento. Primeiras damas, disse seu oponente com um sorriso que sugeria não ser cortesia, mas uma suposição de vantagem. Valerie sentiu, seu foco se estreitando para o tabuleiro. Tudo mais, o barulho, os olhares, os julgamentos, começou a desaparecer. O primeiro oponente de Valerie era um homem de meia-idade chamado Dennis, que gerenciava uma das lojas de ferragens locais. Ele não era particularmente habilidoso, mas carregava a confiança injustificada de quem assumia que venceria facilmente uma competidora feminina. Não se preocupe, vou pegar leve com você, disse ele com uma piscadela que revirou o estômago de Valerie. Ela não disse nada, tomando sua posição na linha de arremesso. O jogo padrão de 501 exigia que os jogadores começassem com essa pontuação e chegassem exatamente a 0, terminando em um duplo. Era um jogo de estratégia tanto quanto de habilidade, sabendo quais números mirar e quando preparar o arremesso final. Valerie respirou fundo e lançou seu primeiro dardo. Ele acertou diretamente a tripla 20, valendo 60 pontos. O segundo acertou a mesma seção. O terceiro acertou a single 20. Sua primeira rodada, 140 pontos. Um murmúrio percorreu a pequena multidão que se reunira. O sorriso de Dennis desbotou ligeiramente. Sorte de principiante, alguém murmurou. Dennis avançou, seus arremessos acertando números simples. Uma primeira rodada medíocre de 43 pontos.
A diferença de habilidade era imediatamente aparente, mas poucos pareciam prontos para reconhecê-la. Valerie manteve seu foco durante o jogo, acertando sessões triplas com consistência notável. Quando fechou o jogo acertando um duplo 16 para chegar exatamente a 0, venceu a primeira partida em apenas 21 dardos, uma pontuação boa o suficiente para o jogo profissional. Isso foi inesperado, observou Bill, o diretor do torneio, enquanto registrava sua pontuação. Frank Donnelly parou seu próprio jogo para assistir, seus olhos se estreitando enquanto Valerie recolhia seus dardos do tabuleiro. Boa jogada, disse Jake, o jogador mais jovem, enquanto ela voltava ao seu assento. Onde você aprendeu a jogar assim? Meu pai me ensinou. Jogávamos todos os domingos após a igreja. Suas próximas 2 partidas de qualificação seguiram um padrão semelhante, desdém inicial seguido por silêncio quando sua verdadeira habilidade se tornava evidente, culminando em vitórias confortáveis. Ao final das rodadas de qualificação, Valerie havia registrado a segunda maior pontuação geral, atrás apenas de Frank, cujo rosto ficava cada vez mais azedo a cada sucesso dela. A multidão em torno de suas partidas crescera à medida que a notícia se espalhava pelo bar. Ela podia ouvir os sussurros, asterisco quem é ela? Nunca a vi antes. Joga como profissional, asterisco Bill postou os confrontos para a fase eliminatória. Valerie estava na segunda posição, o que significava que não enfrentaria Frank até a final, presumindo que ambos chegassem lá. Ao voltar de verificar o quadro, Melissa a abraçou. Você é incrível. Viu a cara deles. Valerie permitiu-se um pequeno sorriso. Isso está apenas começando, Mel. No canto, Frank estava em uma conversa profunda com seus amigos, ocasionalmente lançando olhares na direção de Valerie. Ela reconheceu o olhar em seus olhos, o orgulho ferido de um homem que de repente percebeu que seu reino poderia estar sob ameaça. A fase eliminatória do torneio trouxe uma energia diferente para a sala. Os jogadores casuais foram eliminados, deixando apenas os competidores sérios. As apostas pareciam mais altas, o foco mais aguçado. Frank garantiu que suas partidas fossem eventos barulhentos, jogando para a multidão e celebrando cada bom arremesso com gestos exagerados. Em contraste, Valerie manteve sua concentração silenciosa, deixando sua habilidade falar por si. Ela despachou seu oponente das quartas de final, um jovem universitário com boa mira, mas técnica inconsistente, com precisão metódica. Durante uma breve pausa antes das semifinais, Valerie saiu para tomar um ar fresco. A noite havia ficado mais fresca, um alívio bem-vindo da atmosfera abafada do bar. Ela aproveitou o momento para organizar seus pensamentos, lembrando do conselho de seu pai antes das competições. Asterisco respire. Sente-se. E lembre-se, é só você e o tabuleiro. Todo o resto é barulho. Asterisco a porta se abriu atrás dela, e Frank saiu, um cigarro pendurado nos lábios. Ele o acendeu, dando uma longa tragada antes de reconhecer sua presença. Então, onde você esteve escondida todo esse tempo? Perguntou, seu tom cético. Alguém que joga como você não aparece do nada. Nunca estive escondida, respondeu Valerie calmamente. Só jogo em casa. Frank exalou uma nuvem de fumaça. Você sabe o que vai acontecer, né? Você pode ter impressionado algumas pessoas com seu pequeno show, mas quando chegar a hora, este é o meu torneio. Sempre foi. A tática de intimidação era transparente, mas Valerie apenas deu de ombros. Que venha o melhor jogador. Oh, ele virá, respondeu Frank, jogando o cigarro no chão e esmagando-o com o calcanhar antes de voltar para dentro. De volta à área do torneio, as semifinais estavam prestes a começar. O oponente de Valerie era Jake, o jogador mais jovem que havia sido amigável antes. Boa sorte, disse ele sinceramente. Embora eu acho que você não vai precisar. A partida deles atraiu a maior multidão até então. A notícia se espalhara pelo bar sobre a mulher misteriosa com o braço de ouro, e até clientes que nunca assistiram a um jogo de dardos em suas vidas se reuniram para testemunhar o fenómeno. Jake era habilidoso, um dos melhores na sala. Mas a consistência de Valerie era incomparável. Quando ela se posicionou para o que poderia ser seu arremesso final da partida, precisando de um duplo 8 para avançar às finais, um silêncio caiu sobre os espectadores. Ela preparou seu dardo, a voz de seu pai clara em sua mente. Asterisco vá com calma. Visualize o alvo. Deixe fluir naturalmente. Asterisco o dardo saiu de seus dedos com perfeito equilíbrio, acertando o fino anel duplo com precisão. E é isso, anunciou Bill. Valerie avança para a final contra Frank. Aplausos explodiram, tímidos no início, depois crescendo em entusiasmo. Até alguns dos apoiadores habituais de Frank pareciam impressionados com o que haviam testemunhado. O próprio Frank ficou em silêncio na borda da multidão, sua expressão indecifrável enquanto Valerie apertava a mão de Jake. Parece que temos um confronto de verdade, disse Bill, verificando seu relógio. Final em 15 minutos, pessoal.
A atmosfera crepitava de tensão enquanto Valerie e Frank tomavam suas posições para a final. O Alige nunca estivera tão lotado em uma quinta-feira à noite. A notícia se espalhara rapidamente, atraindo curiosos de todo o bar. Alguns até subiram em cadeiras no fundo para ter uma melhor visão. O formato da final era diferente, melhor de 5 jogos, 501 com entrada e saída em duplo, uma variação mais desafiadora que exigia precisão do início ao fim. Um verdadeiro teste de habilidade e nervos. Primeiras damas, disse Frank, apontando para a linha com uma cortesia zombeteira. Vamos ver se você aguenta a pressão do grande palco. Valerie avançou, sentindo o peso de todos os olhares na sala. Ela retirou os dardos de seu pai da caixa uma última vez, as penas verdes e douradas brilhando sob os holofotes. Pela primeira vez naquela noite, sua mão tremeu levemente. Isso não era mais apenas um jogo. Era por seu pai, por ela mesma, por toda mulher que havia sido menosprezada e subestimada. Seu primeiro dardo errou o anel duplo necessário para começar a pontuar, acertando a seção única. Algumas risadinhas foram ouvidas do canto de Frank. Os nervos estão pegando ela, alguém comentou alto. Valerie respirou fundo, refocalizando. Seu segundo dardo acertou o duplo 16, iniciando oficialmente sua pontuação. O terceiro acertou a tripla 20. Não foi uma abertura perfeita, mas ela estava no tabuleiro. Frank avançou com um gingado, acertando o duplo 20 com seu primeiro dardo e seguindo com duas triplas 20. Um começo excepcional. Ele se virou para a multidão, braços erguidos, absorvendo os aplausos. É assim que se faz, querida, disse ao voltar para a área de espera. Valerie não respondeu, mantendo sua compostura. O primeiro jogo continuou com ambos os jogadores no auge. Frank venceu por pouco, terminando em duplo 8 enquanto Valerie ainda precisava de 36 pontos. 1-0, 2 para acabar, anunciou Frank, cumprimentando seus amigos. O segundo jogo começou de forma semelhante, com Frank assumindo uma liderança inicial. Mas no meio do jogo, Valerie encontrou seu ritmo. Seus dardos começaram a acertar exatamente onde ela mirava. Tripla 20 após tripla 20 com precisão mecânica. Ela fechou o jogo com um final brilhante, tripla 20, single 5, duplo 18. Matemática perfeita. Empatados, anunciou Bill. Um jogo para cada. A atitude arrogante de Frank diminuíra ligeiramente. Ele avançou para o terceiro jogo com mais foco e menos exibicionismo. A multidão ficou mais silenciosa à medida que a partida se intensificava. Ambos os jogadores estavam arremessando em um nível extraordinário, arrancando suspiros e murmúrios de apreciação até dos jogadores mais experientes na sala. Valerie venceu o terceiro jogo. Frank venceu o quarto. Com a partida empatada em 2 jogos cada, tudo se resumia ao jogo final. Enquanto Valerie se preparava para sua vez, ela olhou para os dardos de seu pai e sussurrou: "Esse é por você, papai." O jogo final começou com Frank vencendo o sorteio para o primeiro arremesso. Ele começou confiante, com uma pontuação de 120, dando a Valerie um alvo psicológico desafiador para igualar. Ela avançou para a linha, o bar agora completamente silencioso. Esse era o momento. Tudo o que acontecera durante a noite levara a isso. A zombaria, a dúvida, o crescente respeito, tudo culminando neste jogo final. Valerie ficou na linha de arremesso, sua postura perfeita, como seu pai a ensinara. Ela ergueu seu primeiro dardo, mirando a seção tripla 20. Ela vai engasgar, murmurou Frank para seus amigos, alto o suficiente para Valerie ouvir. Ela soltou o dardo. Ele voou em um arco perfeito, acertando precisamente a seção tripla 20. Sem hesitar, ela lançou o segundo dardo, outra tripla 20. Depois o terceiro, uma terceira tripla 20 consecutiva. Uma pontuação perfeita, 180 pontos, a maior possível em uma única rodada de dardos. O bar explodiu em espanto. Até os observadores mais céticos não podiam negar a habilidade de tirar o fôlego que acabaram de testemunhar. Sob a pressão mais intensa, Valerie havia jogado uma rodada perfeita. Você viu isso? Exclamou Bill, sua compostura profissional momentaneamente abandonada. 3 triplas 20, 180 para começar o jogo decisivo. O rosto de Frank havia perdido a cor. Ele avançou para sua vez, mas seu ritmo estava quebrado. Seus dardos acertaram sessões únicas, uma pontuação medíocre de 43. À medida que o jogo progredia, Valerie manteve seu foco, superando Frank consistentemente. A diferença aumentava a cada rodada. Quando ela avançou para o que poderia ser seu arremesso final, precisando de um duplo 16 para vencer, o tempo pareceu desacelerar. Valerie bloqueou tudo, a multidão, o olhar de Frank, até o sorriso encorajador de Melissa. Era apenas ela, o dardo e o tabuleiro. Como aquelas incontáveis noites jogando com seu pai. O dardo saiu de seus dedos com forma perfeita, acertando o duplo 16 no centro.
Por um momento, ninguém se moveu ou falou. Então o bar explodiu em aplausos e vivas. Clientes que haviam zombado de sua presença horas antes agora estavam de pé, testemunhando algo que falariam por anos. Senhoras e senhores, anunciou Bill por sobre o barulho. Temos nossa campeã, Valerie Simons. Enquanto a multidão continuava aplaudindo, Valerie sentiu uma mistura estranha de emoções. Orgulho, validação, mas acima de tudo, uma profunda conexão com seu pai. Ela quase podia sentir a mão dele em seu ombro, ouvir sua voz dizendo: "Essa é minha garota." Frank se aproximou, seu ar de bravata desaparecido. Ele estendeu a mão. "Jogo impressionante", conseguiu dizer, as palavras claramente difíceis para ele. "Onde você realmente aprendeu a jogar assim?" Valerie apertou sua mão com firmeza. "Eu te disse. Meu pai me ensinou." Às vezes, a verdade mais simples é a mais difícil de acreditar. Tommy se aproximou com o prêmio do torneio, $500 em dinheiro e um pequeno troféu que tinha o nome de Frank gravado nos últimos 3 anos. "Pode ser que precisemos de uma nova placa para este", brincou, entregando-o a Valerie. Enquanto ela aceitava o troféu, um cavalheiro na casa dos 70 anos abriu caminho pela multidão. Ele usava um boné de veterano da marinha e caminhava com a ajuda de uma bengala. Seu rosto enrugado se abriu em um amplo sorriso ao alcançar Valerie. "Comandante Wilson", disse Valerie, reconhecendo o velho amigo de seu pai na marinha. "Não podia perder quando ouvi que Frank finalmente poderia ser destronado", disse ele, sua voz rouca, mas calorosa. "Seu pai estaria orgulhoso, Val, droga, ele está orgulhoso onde quer que esteja." Lágrimas brotaram nos olhos de Valerie pela primeira vez naquela noite. "Você acha?" "Eu sei." Esses dardos, ele apontou para a caixa em sua mão, sempre foram mágicos nas mãos certas. A atmosfera no Alice havia se transformado. Onde havia desdém e zombaria horas antes, agora havia respeito e curiosidade. Vários clientes se aproximaram de Valerie para parabenizá-la, incluindo alguns que haviam rido de sua aparência inicial. Jake, o jogador mais jovem que ela derrotara nas semifinais, abriu caminho com uma cerveja para ela. "Isso foi o dardo mais incrível que já vi", disse ele com sinceridade. "Alguma chance de você se juntar à nossa liga? Poderíamos usar alguém com sua habilidade." Antes que Valerie pudesse responder, Bill interveio: "O torneio regional é daqui a 3 semanas. Como nossa campeã local, você se qualificou." Melissa apertou seu braço com entusiasmo. "Você tem que fazer isso, Val. Isso é só o começo." Valerie olhou para os rostos ao seu redor, o sorriso orgulhoso do comandante Wilson, o encorajamento entusiástico de Melissa, a admiração genuína de Jake, e até Frank, que estava na borda do grupo, reavaliando tudo o que pensava saber sobre o esporte que dominara por tanto tempo. Por anos, ela mantivera seu talento escondido, jogando apenas para si mesma e para a memória de seu pai. Mas aquela noite despertara algo. Não apenas o espírito competitivo, mas a percepção de que seu dom não precisava permanecer privado. Ele podia ser compartilhado, celebrado e usado para derrubar barreiras. "Talvez eu vá", disse ela finalmente, passando os dedos pela superfície lisa do troféu. "Mas primeiro, acho que preciso praticar." Isso arrancou risadas da multidão, considerando o que acabaram de testemunhar. O comandante Wilson deu um tapinha em seu ombro. "Seu pai sempre disse que você era melhor que ele. Agora o mundo inteiro pode ver." Enquanto a noite terminava e os clientes começavam a se dispersar, Valerie cuidadosamente guardou os dardos de seu pai de volta na caixa. Aquela noite, eles foram mais do que apenas instrumentos de um jogo. Foram condutores conectando passado e presente, pai e filha, paixão privada e reconhecimento público. Na quinta-feira seguinte, Valerie retornou ao Alice. Desta vez, não havia olhares surpresos ou comentários sarcásticos. Em vez disso, cabeças se viraram com reconhecimento e respeito enquanto ela abria caminho pela multidão. A campeã voltou, chamou Tommy de trás do balcão. "O refrigerante de sempre." Valerie sorriu, assentindo. Era estranho ter um de sempre em um lugar onde, apenas uma semana antes, ela se sentira uma intrusa indesejada. O canto onde os tabuleiros de dardos estavam pendurados estava mais movimentado que o usual. Várias mulheres estavam entre os jogadores, algo que Valerie não lembrava ter visto antes. "Você começou algo", disse Melissa, aparecendo ao seu lado. "Sarah, do meu escritório, trouxe a filha hoje. A menina está implorando para aprender desde que ouviu sobre você." Valerie observou enquanto uma garota, não mais que 12 anos, jogava um dardo sob a orientação de sua mãe. O rosto da criança se iluminou quando o dardo acertou o tabuleiro, mesmo que estivesse longe do alvo pretendido. "Val", a voz de Frank ecoou pela sala. A aspereza permanecia, mas a hostilidade evaporara. "Aí está ela. Venha resolver um debate, pode ser." Para surpresa de Valerie, Frank reunira um pequeno grupo de jogadores sérios,
incluindo Jake e algumas faces que ela reconheceu do torneio. Eles estavam discutindo técnica, e aparentemente a opinião dela agora tinha peso. Qual é o debate? Perguntou ela, aproximando-se. Jake aqui diz que seu acompanhamento é o que torna sua precisão tão consistente. Eu acho que é sua postura. Quem está certo? Valerie não pôde evitar sorrir com a ironia. O mesmo homem que descartara sua presença agora a tratava como uma autoridade. Ambos importam, disse ela. Mas é realmente sobre encontrar o que funciona para seu movimento natural de arremesso. Meu pai sempre dizia que forçar uma técnica que parece antinatural é uma receita para inconsistência. Frank assentiu pensativamente. Homem esperto, seu pai. O mais esperto, concordou Valerie. Na hora seguinte, Valerie se viu fazendo algo que nunca imaginara, ensinando outros sobre técnica de dardos. Veteranos como Frank faziam perguntas específicas sobre aspectos de seu jogo, enquanto novatos buscavam orientação básica. Ela respondia cada pergunta com paciência e clareza, canalizando o estilo de ensino de seu pai. Quando o grupo finalmente se dispersou, o comandante Wilson apareceu ao seu lado, observando enquanto um grupo de jogadores praticava com propósito renovado. Você mudou as coisas por aqui, observou ele. Eu só joguei dardos, respondeu Valerie modestamente. O comandante Wilson riu. Seu pai disse a mesma coisa depois que integrou aquele clube de oficiais em Yokosuka em 82. Eu só joguei dardos, ele me disse. Mas ambos sabemos que nunca é só sobre o jogo. Valerie sentiu, compreendendo a verdade mais profunda em suas palavras. Às vezes, as ações mais simples, aparecer, fazer o que você ama, ser autenticamente você mesmo, podem derrubar barreiras de maneiras que gestos grandiosos nunca poderiam. Enquanto se preparava para sair, Tommy entregou-lhe um folheto. Informações do torneio regional, explicou. Estamos todos planejando estar lá. O Alice está orgulhoso de patrocinar nossa campeã. Valerie pegou o folheto, uma nova sensação de propósito enchendo seu coração. O que começara como uma homenagem privada a seu pai tornara-se algo mais, um começo em vez de um fim, uma porta se abrindo para possibilidades que ela nunca permitira a si mesma imaginar. Se essa história tocou seu coração, adoraríamos ouvir de você nos comentários abaixo. De onde você está assistindo? Alguém já subestimou suas habilidades apenas para ser surpreendido pelo seu talento? Inscreva-se em nosso canal para mais histórias poderosas que nos lembram de olhar além das aparências e reconhecer o potencial extraordinário em cada pessoa. Às vezes, os talentos mais notáveis vêm das fontes mais inesperadas. Até a próxima!